Olá, Livaldo, bom dia, boa semana. Bom dia, Nádia, para você também, para os nossos telespectadores. Tudo bem, Livaldo? Vamos falar sobre o que movimentou o Brasil ontem. Todos os estados participaram das manifestações em praticamente todas as cidades, especialmente nas capitais. Os brasileiros foram às ruas, a maior concentração, como a gente vê aí nessas imagens aéreas do SBT, Livaldo, na Avenida Paulista. E aí várias estimativas, né? Segundo os organizadores, 2,5 milhões de pessoas. Segundo a Polícia Militar, mais de 1 milhão de pessoas. Mas o Datafolha fez uma estimativa de 450 mil a 500 mil pessoas nessa manifestação. E o Datafolha já considerou a maior manifestação pública do Brasil de todos os tempos, superando inclusive o comício das diretas em 1984. E a gente vê aí essa estimativa de 1,5 milhão de pessoas que foi feita pela Polícia Militar na Avenida Paulista. E no Brasil inteiro, Elivaldo, as pessoas se vestiram com as cores da bandeira nacional e foram protestar contra o governo do PT, pelo impeachment da presidente Dilma, contra o ex-presidente Lula, de apoio às instituições que estão à frente da Operação Lava Jato, especialmente ao juiz Sérgio Moro, lá do Paraná, que comanda as investigações da Operação Lava Jato, ao Ministério Público Federal. Então, um grande ato de... na verdade, de passar o Brasil a limpo, que essas pessoas estão pedindo. Pois é, Nádia, projeções à parte, na verdade, foi a maior manifestação contra a presidente Dilma, contra o governo, contra o PT e, mais precisamente, a favor do impeachment, que é, de fato, o que na vida política brasileira está na ordem do dia. E se as projeções, as avaliações apontavam para a necessidade das manifestações populares para acelerar o processo de impeachment, essa necessidade foi atingida ontem, esse nível foi atingido ontem e seguramente haverá repercussão já esta semana no Congresso Nacional. O desfecho ainda fica meio nebuloso de se projetar, mas o certo é que o ambiente pró-impeachment ele está absolutamente em dia, poderá ser acelerado no Congresso Nacional e a presidente Dilma numa situação cada dia mais complicada. Exatamente isso. Ontem a presidente esteve reunida com ministros em Brasília e a tentativa é de articular a base aliada para que o processo de impeachment siga o mais rápido possível, porque, segundo o próprio governo, isso traria de alguma forma já um alívio. Se não houver o impeachment nesse momento, a presidente Dilma consegue governar mais facilmente, segundo a avaliação do governo. E são muitas as alternativas, Nádia, para o desfecho dessa crise política. Essas alternativas vão desde o impeachment a um acordo nacional para a mudança do regime de governo, para um parlamentarismo misto ou puro, até o que é descartado hoje, que seria uma renúncia da presidente Dilma. O certo é que as manifestações, de certo modo, elas realçaram agora com a manifestação das ruas uma situação complicada do país no aspecto político. Aqui em Teresina houve também manifestação, aliás, foi a maior manifestação desde o início desses protestos. A concentração aconteceu na Ponte Saiada, o repórter Egídio Brito acompanhou. Vestidos em sua maioria de verde e amarelo, os manifestantes de todas as idades se concentraram embaixo da Ponte Estaiada, na zona leste da capital. Palavras de ordem e faixas espalhadas pelo local criticavam o PT, reivindicavam a saída da presidente Dilma do governo e declaravam apoio ao juiz Sérgio Moro e à Operação Lava Jato, que investiga o esquema de corrupção e o pagamento de propina com dinheiro da Petrobras. Os manifestantes também pediram o apoio da Polícia Federal para que Lula seja preso. Outros seguravam bonecos do ex-presidente vestido de presidiário. Por volta de 5 horas da tarde, a multidão de pelo menos 2.000 pessoas seguiu pela Avenida Raul Lopes em uma pequena caminhada, mas logo retornou para a concentração onde a manifestação continuou. Apesar de pacífica, a Polícia Militar esteve presente para garantir a ordem do protesto. Continuar vendo algumas imagens do protesto aqui em Teresina. Elivaldo, segundo a Polícia Militar, a estimativa era de 3.000 pessoas nesse protesto de ontem aqui na capital, mas os organizadores estimaram em 15.000 a participação dos teresinenses nesse protesto que cumpria essa pauta nacional. Foi distribuído um panfleto para essa mobilização do dia 13 de ontem,
em todo o país, e a pauta era justamente, são esses assuntos que foram falados ontem durante todo o dia pela mídia, pelo impeachment da presidente, fora Dilma. Eduardo Cunha também foi bem lembrado para a saída do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do presidente do Senado também, Renan Calheiros, a favor do juiz Sérgio Moro, que ontem se manifestou com uma nota dizendo que ficou muito tocado em ser lembrado e de forma positiva durante todas essas manifestações. Exatamente. E Teresina seguiu essa lógica nacional. Na última manifestação, eu lembro que pouco mais de 200 pessoas foram à Ponte Estaiada. Agora não. Milhares de manifestantes atenderam a essa convocação do movimento nacional Vem Pra Rua e de outras organizações contrários à presidente Dilma Rousseff e a favor do impeachment. Nádia, o certo é que Teresina também respondeu às manifestações e que, repito, a tendência é exatamente de provocar algum tipo de repercussão no âmbito político. E chamou também a atenção, Nádia, uma certa repulsa, não só aos políticos ligados ao governo, de toda maneira. Ou seja, a ausência política foi muito marcante nas manifestações de ontem. As grandes personalidades, você destacou aí o juiz Sérgio Moro e duas instituições, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal. Estiveram bem no olho das manifestações de forma favorável, essas duas instituições, naturalmente, pelo trabalho que desenvolve da investigação da Operação Lava Jato. E lá em Campo Maior, a repórter Solange Souza conversou com o governador Wellington Dias. Lá ontem também houve uma pequena manifestação, se juntando a esses manifestantes no dia 13 de março. Para o governador Wellington Dias, as manifestações populares do dia 13 de março em todo o país representam o exercício pleno da democracia, mas o que ele não aceita é a possibilidade de um golpe. Eu acredito que a gente tem que lutar para não haver retrocesso. Eu era criança, vivi os anos 60, o ano em que teve um golpe militar. E se é golpe militar, se é golpe do judiciário, qualquer golpe contra a Constituição, ele tem que ser rebelado. Eu acho que é nesse ponto que eu continuo sustentando a defesa para que a gente tenha essa Constituição cidadã valendo para todos. Essa palavra golpe também foi bastante falada ontem, claro, pelos apoiadores da presidente Dilma e do ex-presidente Lula. Inclusive foram realizados atos em várias capitais de defesa da presidente, do governo, do ex-presidente Lula. E é uma expressão bastante utilizada pelos adeptos, pela base governista, pelas lideranças políticas ligadas ao PT e ao governo. Agora, naturalmente, Nádia, que toda e qualquer medida do desfecho dessa crise passará necessariamente pelo Congresso Nacional. Ou seja, a democracia, do ponto de vista institucional, ela está até agora preservada. Ou seja, qualquer mudança não vai ocorrer a toque de caixa ou uma assinatura, passará necessariamente pelo Congresso Nacional, pelas instâncias de deliberação. Vamos aguardar. Eu acho que é uma crise bastante grave que o país está sofrendo. É uma situação que precisa de solução, porque o país está paradinho, não avança na economia, não avança na tramitação de matérias importantes e reformas importantes que estão paradas no Congresso Nacional. Do jeito que está, a situação não pode ficar. Ou o mínimo de estabilidade para a presidente Dilma governar, ou então uma mudança que possa gerar uma outra situação de poder no país. Agora a gente vai falar da política local e o Elivaldo comentava aqui na semana passada sobre o encontro do Partido Popular Socialista, o PPS, lá em Picos. O repórter J. Pereira acompanhou as novas filiações e as estratégias eleitorais do PPS para 2016. Estratégia política e gestão em tempos modernos. Para discutir o tema, o PPS reuniu no auditório da Câmara Municipal simpatizantes e filiados. Entre outros objetivos, ressaltar a importância da agremiação no cenário nacional. PPS que jamais esteve envolvido em nenhum escândalo desse governo federal, na pessoa do nosso presidente Roberto Freire, e só tem a contribuir para a cidade de Picos e, como disse anteriormente, para todo o estado do Piauí. Longe de qualquer recomendação, os discursos seguiram no mesmo tom, principalmente na hora de avaliar a gestão do prefeito de Picos. Picos está sofrendo com a gestão desastrada do PT, a gente chega aqui, já toma um susto na cidade de Picos, e o que nós queremos é fazer essa mudança que Picos precisa. O ex-prefeito de Picos, José Nery, lembrou ser da base de apoio do padre Valmir. Mas para ele, há muito ainda o que conversar até o dia das eleições E as pessoas acham assim que a eleição já está definida, que a eleição... Não, eleição ninguém pode prever o dia de amanhã. O dia de amanhã pertence a Deus. É o que eu posso dizer, que o dia de amanhã pertence a Deus.
Para algumas lideranças, é hora de afinar o discurso e consolidar o maior número de vereadores no próximo pleito. Ah, sem dúvida nenhuma, né? O PPS hoje é um partido forte na cidade de Picos. Aí, então, o PPS realizando esse encontro de estratégias. Aí a gente já vai emendar aqui com o PSOL, que ontem realizou o encontro aqui em Teresina, também em torno da definição do pré-candidato à prefeitura da capital. O encontro reuniu representantes do Diretório Nacional e filiados locais do PSOL, que discutiu a atual conjuntura política do país e traçou estratégias para as eleições municipais, inclusive a de Teresina. Nós almejamos conquistar cadeiras na Câmara Municipal de Teresina, colocar um bom nome para disputar o Palácio da Cidade, um nome que dê para fazer o debate, levar as propostas do partido. E como o PSOL é um partido radicalmente democrático, nós fazemos plenárias, realizamos plenárias para ouvir a nossa base, ouvir nossos militantes, para saber qual a melhor estratégia. Tentar unificar as esquerdas em Teresina nessas eleições de 2016, PSOL, PCB, PSTU. O presidente do Diretório Regional descarta a aliança com partidos que não tenham os mesmos ideais do PSOL e trabalha para definir o candidato que vai disputar a vaga de prefeito da capital. 2 nomes estão à disposição do partido: o ex-deputado do PT, Jesus Rodrigues, e o militante Everton Diego, que tem o apoio declarado de Maquilândia Aquino. Nós optamos por apoiar a candidatura do camarada Everton Diego. Por quê? Por representar a juventude, por representar uma vontade, um desejo da maior parte da população de promover mudanças. Jesus Rodrigues disse que aposta na experiência política que adquiriu ao longo de 4 anos como parlamentar para se tornar o candidato oficial do PSOL. Nós aqui temos nossas posições divergentes, algumas outras pessoas compreendem que o meu nome é melhor para a candidatura a prefeito de Teresina. Inclusive, alguns vereadores manifestaram que seria mais importante que a minha candidatura, por ser uma pessoa mais conhecida, pudesse facilitar a chapa de vereadores. Já Everton Diego disse que deseja o apoio do colega Jesus Rodrigues para encarar o desafio de se lançar como candidato a prefeito pelo PSOL. Na verdade, nós queremos contar com o apoio de todo e qualquer filiado, de todo e qualquer eleitor que simpatiza com as nossas ideias, e acredito que o Jesus é um bom nome para o partido. Reconheço sim a importância de Jesus, reconheço a importância de todos os filiados do PSOL e queremos contar com o apoio dele. E nada ficou definido, Elivaldo, no encontro do PSOL. O PSOL, o nome de maior visibilidade, inegavelmente, é do ex-deputado Jesus Rodrigues. Agora está entre 2 alternativas. Aquele que quer ser candidato a prefeito de Teresina e que parte do PSOL defende, que ele seja candidato a vereador, para ser um puxador de votos e aí o partido ter uma condição efetiva de, pela primeira vez, chegar à Câmara Municipal de Teresina. Mas muito bem. A definição fica para depois. Vamos esperar. A última de hoje, Elivaldo. Nádia, hoje será uma manhã de filiações políticas aqui em Teresina, filiações importantes. O Partido Progressista realiza um festival de filiações de vereadores, de deputados estaduais e até de um deputado federal, José Maia Filho, ao PP. E o PTB oxigena os seus quadros aqui em Teresina com a filiação do jornalista Amadeu Campos. A do PP será no auditório, lá no Cine Teatro da Assembleia Legislativa. E na mesma casa, só que no plenarinho da Assembleia, o ato do Partido Trabalhista Brasileiro, que será comandado pelo presidente regional, do senador Elmano Ferrer. Na mesma filiação, o jornalista será lançado pré-candidato do PTB a prefeito da capital. A gente vai acompanhar todas essas filiações essa manhã movimentada na política aqui em Teresina. Ele mostra logo mais para você no Jornal do Piauí. O Elivaldo estará de volta. Seguramente, Nádia. Já na coluna Tempo Real.